banco de sangue precisa de doações. Isolamento dificulta a prática de exercícios físicos. Solidariedade se multiplica em meio à pandemia. Especialista esclarece questões relacionadas à saúde mental. Em nossa entrevista de hoje, vamos falar sobre a influência das redes sociais na vida de crianças e jovens. No Mandando Ver de hoje, você confere um documentário sobre pessoas transgêneras. Começa agora o Lente Aberta. Você está se exercitando menos desde o início da pandemia? Um estudo da USP de Ribeirão Preto mostra que manter a prática de atividades físicas se tornou ainda mais importante nesse momento de isolamento social. De acordo com a OMS, até 5 milhões de mortes poderiam ser evitadas se a população global fosse mais ativa. Além de fortalecer o sistema imunológico, os exercícios físicos também contribuem para a melhora da saúde mental. É sobre esse assunto que trata a reportagem a seguir de Daniel Balaniuk. Confira. Todos tiveram que fazer sacrifícios na quarentena. Para esse estudante, não foi diferente. O EAD e o estágio online, eles pioraram muito, assim, do meio do ano para cá. De muito mais atividades, né? Incluindo o TCC e as aulas. E o estágio também, porque acaba que a gente faz hora extra em casa, não tem jeito de fugir. Flávia conta que com toda essa quantidade de trabalho, parou de fazer exercícios físicos e descontou a ansiedade nas guloseimas. Eu acabei voltando a comer muito doce, coisa que eu não fazia mais. Eu estava me cuidando melhor, né, antes da quarentena. Então, acabou que os hábitos alimentares pioraram. A Organização Mundial da Saúde recomenda 150 minutos de exercício físico por semana. Mas, com a pandemia, muitas pessoas ficaram presas em casa, o que não só impediu a prática de exercícios físicos, mas também aumentou o índice de ansiedade e depressão. Devido tanto à ansiedade quanto a não poder mais ir em academia, não poder ir mais em jogos e não poder ir mais em competições, eu acabei ficando muito mais ansioso, comendo muito mais, acabei piorando muito a saúde, muito meu colesterol subiu. Leonardo, além de ter que enfrentar o isolamento social, teve que lidar com a responsabilidade de cuidar da família. Na quarentena eu fiquei sob muito mais pressão, pois ao mesmo tempo que eu tinha que praticar o isolamento, que eu tenho 2 pessoas no grupo de risco que moram comigo, eu tinha que dedicar a cuidar dos equipamentos médicos que justamente estavam fazendo o auxílio na esterilização e até mesmo diretamente ao paciente na pandemia. Para essa professora de educação física, o exercício físico pode ser um grande aliado para aliviar o estresse e a ansiedade. Os exercícios físicos são fundamentais nessa hora, porque vai fazer com que você fique bem. Sendo habitual o exercício físico, você vai dar continuidade a essa atividade sem criar muita expectativa. Os hormônios da felicidade, bem chamados de hormônio do prazer, é a dopamina. Ele é liberado no exercício físico. A ocitocina é o hormônio do abraço. Para você ter uma noção, baixo índice dela pode causar transtorno como a depressão, a desmotivação, a ansiedade e a rejeição. Laura ainda dá dicas importantes para que as pessoas consigam manter o bem-estar e combater a ansiedade nesses tempos difíceis. O relaxamento todo mundo sabe, né? Se você deitar no sofá, ficar numa posição cômoda e eficiente que relaxe você, fechar o olho, esquecer de tudo, essa é uma forma inicial de você começar a entrar em sintonia para melhorar o seu dia. Você tem que reservar momentos para alongar e para relaxar, mesmo que você não faz nenhuma atividade física, mas um alongamento e um relaxamento é necessário, é fundamental para ajudar no combate do estresse e da ansiedade, que é decorrente desse momento. Se exercitar é um excelente remédio. Outra preocupação mundial nesse momento é a saúde mental. Antes da pandemia, a OMS já apontava o Brasil como o país mais ansioso do mundo. Segundo a organização, os transtornos mentais serão a principal causa de incapacitação em 2030. A repórter Laís Garcia conversou com um especialista para esclarecer o assunto. Olá, estamos aqui com o Dr. Tiago Apolinário, psiquiatra e psicanalista, que atua como médico colaborador no Hospital das Clínicas. No programa de hoje, vamos falar sobre transtornos psicológicos e o impacto que a pandemia da Covid-19 tem causado nas pessoas que já sofriam anteriormente de doenças mentais. Dr. Tiago, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado por você ter me convidado para participar dessa entrevista. O que é o transtorno psicológico e qual o transtorno mais comum atualmente?
Os transtornos mentais, né, são transtornos que afetam as emoções, o comportamento, né, e isso tem consequências na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso bem-estar, né, na qualidade de vida. Qual o transtorno mais comum atualmente? A ansiedade e a depressão são os transtornos mais comuns. A ansiedade, ela afeta cerca de 20% da nossa população, da população brasileira, e o brasileiro é recordista mundial na frequência de ansiedade. A depressão também é muito comum e frequentemente as duas vêm associadas. A ansiedade e a depressão, uma é fator de risco para a outra. Quais as melhores opções de métodos para tratamento da saúde mental? Bom, a gente tem algumas estratégias que a gente divide em farmacológicas e não farmacológicas. Dentro das estratégias não farmacológicas, as psicoterapias, elas são as mais indicadas, né? A psicoterapia é o tratamento no qual a pessoa vai, né, ter um ambiente de escuta qualificado, em que ela vai levar, através da sua fala, né, as suas vivências, os seus problemas, as suas queixas, e aí vão ser analisados conforme a ótica de cada tipo de psicoterapia, quais são os fatores precipitantes, quais são os fatores que contribuem para a pessoa se manter naquela doença, né? O que agrava, quais são os comportamentos que ela pode modificar, né? Então, a psicoterapia permite à pessoa uma compreensão do que ela está vivendo, das origens daqueles sintomas e de como ela pode fazer também para lidar com eles. Como lidar com a saúde mental durante o isolamento que a gente está passando? E quais são as suas consequências com a ansiedade e o estresse em meio à pandemia? Olha, o que eu tenho visto, né, aqui no consultório, é que as pessoas realmente elas estão sofrendo muito o impacto da pandemia, de várias maneiras, seja por conta da preocupação com a doença, de adquirir a doença, dos familiares, né, principalmente os mais velhos ou que pertencem a grupos de risco, então a preocupação com a saúde e com a vida, mas também o próprio isolamento, né, o distanciamento, que é a forma da gente prevenir, afasta as pessoas, né, dos seus grupos, que geralmente são fontes de suporte para a gente, né? O suporte social é muito importante para a gente manter a nossa saúde mental. Quando a gente não tem esses pontos de apoio, quer dizer, nossa atividade física, nossas reuniões sociais, nossos encontros com os amigos, então, claro que isso tudo fica mais difícil. E também tem as preocupações econômicas, financeiras, né? Boa parte da população sofreu o efeito do fechamento do comércio, da redução dos serviços, houve muito desemprego, então isso também tem um impacto na saúde mental coletiva, né? De uma maneira geral. Estar ansioso e estressado, os transtornos psicológicos no geral afetam o sistema imunológico? O sono e a alimentação, influenciam no controle? Sim, primeiro falando do sistema imunológico, né? O nosso sistema imune, ele sofre a influência de hormônios como o cortisol e neurotransmissores como a adrenalina, que são liberados em situação de estresse. Nós temos todo um conjunto de sistemas que está relacionado com o estresse, com a luta ou fuga no nosso organismo. Então, quando esse sistema é ativado, é como se ele preparasse o nosso corpo para lutar ou para correr, né? Que vem lá dos animais, é bem primitivo mesmo. E esses hormônios, eles afetam a capacidade do organismo de se defender de micro-organismos, ou se não afetam o funcionamento das células de defesa, então doenças autoimunes ou ainda uma resistência baixa a infecções, isso pode acontecer em decorrência do estresse, sim, né? Então tem essa relação do sistema nervoso com os hormônios e eles, por sua vez, com a imunidade. Já o sono e o apetite, eles são, a gente fala, né, na psiquiatria, eles são equivalentes orgânicos do afeto. Quando a gente não está bem
né, do ponto de vista afetivo, o que eu digo das doenças afetivas, como, por exemplo, a depressão, o sono e o apetite frequentemente se alteram, ou para mais ou para menos. Né? Não tem uma regra, mas tem gente que quando está deprimido, por exemplo, dorme o dia inteiro, mas à noite não consegue dormir, então alterou o padrão de sono. Tem gente que quando está ansioso come muito, né? Tem até episódio de compulsão alimentar. Já tem gente que não consegue comer quando está ansioso, né? E, por outro lado, uma coisa que eu sempre oriento é a pessoa tentar manter uma rotina, porque quando ela consegue mais ou menos estabilizar o horário de dormir, o horário de se alimentar, e isso é muito importante para o tratamento dela dar certo. Muito obrigada pela entrevista, Dr. Tiago, e pelos esclarecimentos que ampliaram os nossos conhecimentos sobre esse tema que é tão complexo. E agora voltamos para o estúdio. No próximo bloco, o especialista fala como as redes sociais estão influenciando os jovens. E você vai ver também uma dica de documentário. O Lente Aberta volta daqui a pouco. Não saia daí. Influenciadores digitais estão presentes nos mais diversos segmentos, passando por marketing de jogos e indo até tutoriais de maquiagem. Na internet, essas pessoas se tornam porta-vozes de marcas e passam a ter uma maior credibilidade à medida que conseguem mais seguidores. No entanto, essa influência pode causar danos financeiros e até mesmo físicos no público mais jovem. Para falar mais sobre o assunto, vamos para a nossa entrevista com o repórter Igor Abreu. Olá, hoje eu estou aqui com a Kátia Pasquale Miguel, ela que é professora da Universidade de Ribeirão Preto e doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano. No programa de hoje, ela vai conversar com a gente sobre o impacto dos chamados influencers na vida de crianças e também adolescentes. Para isso, estamos em um estúdio montado a céu aberto aqui na UNAERP e seguindo todas as medidas de prevenção à Covid-19. Muito obrigado, Kátia, por ter aceito o nosso convite. É uma honra tê-la aqui com a gente. Eu que te agradeço. Kátia, segundo uma pesquisa realizada pela revista Crescer em 2018, crianças brasileiras de 2 a 8 anos de idade disseram que acompanham frequentemente pelo menos um influenciador digital. Eu gostaria de saber até onde chega essa influência, se essas crianças e adolescentes são mais suscetíveis a serem influenciadas por esses comunicadores nas redes sociais. Olha, a gente é influenciado na nossa vida por uma série de pessoas, uma série de situações. Então, é muito complicado a gente dizer assim, esta é a maior influência, esta não é a maior influência, porque tudo depende de um jogo, de uma combinação de contextos, de uma combinação de fatores. E, de acordo com o que você disse, que você contou dessa entrevista, veja só, você falou de crianças de 2 até 8 anos, é uma faixa etária super grande, né, com crianças muito diferentes. Entendi. E até onde uma influência negativa pode impactar no processo de construção de caráter do público mais infantil? Que é legal a gente pensar, primeiro, essa construção da gente, né, como pessoa, está sempre acontecendo. Pode ser que em alguns momentos seja mais acelerado, em outros momentos menos, mas a gente está sendo sempre impactado, né? Agora, uma influência, para você dizer que ela é negativa, eu acho que a gente precisa olhar a intensidade, a frequência e a ausência de outras influências que a contrabalancem. E a partir da internet, assim, trazendo mais para o ramo desses comunicadores, como que os pais podem perceberem que uma influência de um digital influencer não está sendo tão boa assim para os filhos? Existe alguma forma deles controlarem? Existe 2 formas, conversa e convivência, sabe? Às vezes a gente para e pensa e fala, nossa, o que será que a psicologia tem como fórmula para dizer isso? Não existe uma fórmula, existe um jeito de viver, próximo, amoroso, cuidadoso. Então, assim, você quer saber se o que o teu filho, tua filha ou alguém que está sob teu cuidado, né, está assistindo, se é legal ou não? Você tem que assistir, você tem que saber, assistir um pouco junto com ele, conversar com ele, saber o que ele pensa, entendeu? As más influências,
elas existem desde sempre. E a gente vê as crianças entrando nas redes sociais, assim, no mundo da internet cada vez mais cedo. Você recomenda que os pais tenham um tipo de controle assim rígido sobre, acompanhem de perto o que elas estão fazendo nessas redes sociais? Não sei exatamente medir o que seria rígido aí, mas assim, eu acho que os adultos que cuidam precisam sempre acompanhar de perto, não tem jeito de acompanhar de longe, né? Então a gente sempre deveria acompanhar de perto, ver o que a meninada está acessando, ver o que a meninada está assistindo, para poder conversar, para poder discutir, sabe? É preciso que haja pontos de contato entre os adultos e as crianças, pontos de convivência e de conversa. Então, seria muito importante que esses adultos, estando próximos, pudessem discutir, né, sobre o que está sendo visto e vivido. E esse controle poderia ser feito através da conversa ou através de restrições mesmo, por meio de aplicativo, essas coisas? Vai depender, né? Vai depender da idade, não é? Vai depender de quem está envolvido, vai depender de como cada família pensa essa situação. Porque, por exemplo, na entrevista que você citou, você falou crianças de 2 a 8. É diferente você pensar no controle para alguém que tem 2 anos, alguém que tem 8 anos, alguém que tem 12, né? Então é muito difícil você dizer, faça isso que você controla, faça aquilo que dá certo, né? O que a gente vê que não dá certo, usar o celular, usar a internet como um meio da criança ficar cuidada e entretida numa situação. Professora, e há algum tipo de conteúdo específico que os pais têm que ficar mais atento com o que os filhos estão consumindo na internet? Os canais sérios, né? Os influenciadores sérios, geralmente pensam faixas etárias, pensam idades para organizar seus conteúdos, para fazer seus conteúdos, né? Então, assim, é por isso que é importante que os pais vejam o que é que esse filho está assistindo, tá? Para ver essas indicações. Conteúdos violentos, preconceituosos de variadas formas, racistas, misóginos, xenófobos, né? Realmente não devem ser assistidos, não devem ser estimulados. Entendi. Professora, mais uma vez, obrigado por ter aceito o nosso convite, por esclarecer temas sobre um assunto tão atual. Muito obrigado. Eu que te agradeço. Obrigada. Voltamos para o estúdio. É com você, Lauane. O Brasil é líder mundial em assassinatos de pessoas transgêneras. Ao todo, o país registrou 152 assassinatos em 2020, segundo informações da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Na nossa dica de filme de hoje, você confere um documentário sobre o assunto, produzido pelos alunos aqui do curso de jornalismo da UNAERP. É com você, Marcelo Carvalho. A dica do Mandando Ver de hoje é um documentário que fala sobre o universo transgênero. Eu lembro que da minha infância, das coisas que eu mais gostava eram as coisas consideradas de menina, né? Eu lembro que eu gostava de todos os desenhos que tinham fadas, princesas. Quando você é adolescente, que você se identifica com tal, pra mim, Ana Cláudia era a qualquer momento, qualquer hora. Então, na escola, eu ia de Ana Cláudia, se tinha uniforme, era obrigado a entrar. Eu dava jeito de fazer uma mini blusa pra ir. E de mini blusa com a barriga de fora e assim ia. Transcender é um documentário realizado em 2019 pelas alunas Bruna Marque, Daniela Assis, Flávia Coneglian, Gabriela Basso, Tuane de Oliveira e Vitória Morelli para o Projeto DOC do curso de jornalismo daqui da Universidade de Ribeirão Preto. Ele retrata identidade de gênero, preconceito e transição através da história de 4 pessoas transgêneras. Porque eu morri de medo daquilo que eu tive contato. Eu não queria ser aquilo de jeito nenhum. Fobia social extrema. Eu não iria numa padaria comprar pão. Eu tinha medo da interação social com as pessoas no caminho até chegar lá, o que elas poderiam estar falando de mim, o que elas poderiam saber de quem eu sou. Pra mim, eu era uma menina lésbica. Depois que eu fiquei sabendo que as pessoas já tinham me falado, nossa, você tem traços transgêneros, mas não sabia o que significava aquilo.
Aí que eu fui começar a pesquisar mais, entrei em grupos de WhatsApp, de Facebook, de homens trans, eles foram me explicando. Antes, quando eu não tinha os documentos trocados, era como se eu apresentasse um RG que não era meu, era de outra pessoa. Por meio das vivências da Daisy, Roman, Pedro e do Cláudio, o Transcender conta um pouquinho da história de cada um deles, desde as primeiras dúvidas em relação ao próprio gênero, a aceitação da família e como é a vida deles até então. Até hoje, com 42 anos, eu nunca contei pra minha mãe. É ela que me conta. Ela que chega com um presentinho e me dá. Dia das Mães, eu dar presente pra ela. Exemplo básico. Aí eu dei a lembrancinha pra ela e ela, pra minha surpresa, veio. Falou, hoje é Dia das Mães, mas vou te dar o presente. Me deu um vestido e falou, tô te dando que eu não quero que você pegue nenhum vestido meu mais. Te juro. Me pegaram dando um beijo no meu namorado em um local público. Meu pai viu. E ele é o mais preconceituoso. Eu moro com o meu pai e com a minha irmã e meu cunhado. Na hora ele não fez nada, ele esperou eu chegar em casa e começou a falar que ia raspar minha cabeça, que ia arrebentar minha cara, que se eu continuasse sendo assim, ele ia me bater até eu virar homem. A luta é inegável. O documentário mostra que ser transgênero no Brasil é uma situação preocupante e ao mesmo tempo controversa, pois, como a própria Roma comenta, o Brasil é o país que mais mata pessoas trans e também é o que mais consome pornografia transexual. É quase uma relação de amor e ódio, porque o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais, mas é o país que mais consome pornografia transexual. Trazendo muita diversidade, conscientização e informação, Transcender é um rápido documentário excelente para mostrar a todos lições importantes sobre o amor, tolerância e respeito. Essa é a nossa dica do Mandando Ver de hoje, espero que vocês gostem. Tchau, tchau! O medo vai existir, mas vai com medo mesmo. O medo, ele também impulsiona. No próximo bloco, você assiste uma reportagem sobre os captadores de sangue. Vamos mostrar também como a solidariedade muda a vida de pessoas na pandemia. Não saia daí, a gente volta já. Você doa sangue? Sabia que existe uma profissão que tem como objetivo conseguir doadores para abastecer os bancos de sangue? Saiba mais agora na reportagem de Lucas Dias. Você já doou sangue? Eu ainda não. Não doei. Não. Já. Eu nunca fui atrás, mas eu sei que eu poderia e tenho vontade, na verdade. Falta de oportunidade. E tempo também. Justamente porque na cidade que eu moro não tem nenhum... Acho que não sei se é banco de sangue que fala, né? Mas não tem nenhum. E eu teria que vir pra cá e agora eu tô meio deslocado, eu fico mais lá do que aqui, né? Mas eu tô me organizando pra doar. Porque a pessoa precisa e é uma coisa fácil, simples de ser feito e rápido, né? Doação de sangue é algo simples e essencial para os hospitais. Porém, conseguir doadores não é uma tarefa fácil. Há muitos mitos sobre a doação. Renata, que trabalha no Banco de Sangue de Ribeirão Preto, esclarece. Doar sangue engrossa sangue, que afina sangue, que se torna dependente, se fizer uma doação vai ter que doar para sempre. Nada disso é verdade, né? A nossa medula ela produz esse sangue doado em 24 horas e são doados 450 ml. É uma medida padrão da vigilância sanitária, então, independente da altura ou do peso do doador, é sempre a mesma quantidade que é doado. A busca por doadores sempre foi um desafio. Agora, com a pandemia, sem os contatos presenciais, o trabalho ficou ainda mais difícil. A gente faz palestras em empresas, né, universidades, nas polícias, né, bombeiro, nas igrejas, mas por conta da pandemia tudo isso nos foi tirado. Então assim, as aulas hoje não são mais presenciais, é tudo online, e apesar da gente estar, né, no meio dos jovens, né, dos universitários, as campanhas não têm uma grande adesão como tinha anteriormente. A doença que mudou o mundo, Covid-19, tirou muito de todos nós, inclusive aqui do Banco de Sangue de Ribeirão Preto. A pandemia do novo coronavírus fez com que as doações de sangue diminuíssem. E agora que as atividades estão voltando ao novo normal, a necessidade de bolsas de sangue cresce. As pessoas estão com medo, né, de vir ao banco de sangue fazer uma doação, então os estoques estão até 50% abaixo nesse momento do ideal para a gente poder abastecer com segurança os hospitais que a gente abastece. Aqui em Ribeirão são 5 e mais de 20 em toda a região.
Para Renata, a forma de conseguir pessoas para doar também mudou. Agora, a tecnologia ajuda nas campanhas. Nós trabalhamos com algumas frentes de captação, né? Então, reposição, quando o paciente tomou o sangue, a gente aborda as famílias depois que ele teve alta, num momento mais oportuno, mais tranquilo, né? Para poder pedir essa ajuda. Não é uma obrigatoriedade, é mais para poder, uma ajuda mesmo para poder manter o estoque saudável. A gente trabalha por SMS e WhatsApp para relembrar os doadores que já estão aptos novamente a realizar uma doação. E a gente também tem muito apoio das mídias, né? Então a gente usa mídias sociais, do Instagram e do Facebook. Doe Sangue RP, né? No Instagram, e Banco de Sangue de Ribeirão Preto no Facebook. E também com as televisões, né? Então o pessoal, principalmente das TVs locais, vem aqui quando a gente está com os estoques baixos, né? Para poder pedir essa ajuda aí para a população. O Banco de Sangue de Ribeirão Preto fica na rua Quintino Bocaiúva, número 895, na Vila Seixas. Para mais informações, você pode entrar em contato pelo telefone que aparece aqui na tela. Finalizamos o Lente Aberta de hoje falando de empatia. Durante o período de pandemia, muitas pessoas encontraram diferentes formas de ajudar o próximo. Seja por meio de entidades ou iniciativas individuais, as ações de solidariedade têm se espalhado por todo o país. Em Ribeirão Preto não é diferente. Veja na reportagem de Helena Caroli. Ajudar ao próximo se tornou um desejo de todas as pessoas nessa pandemia. Letícia é um exemplo disso. A estudante voluntária da ONG Resolvi Mudar procurou um meio de fazer o bem durante o isolamento social. Durante a pandemia, estava em casa já, um pouco esgotada desse período. Então eu conversei com a Daniela, que foi minha professora de espanhol durante o ensino médio. Perguntei para ela se ela fazia parte de alguma ação solidária e tudo mais. Aí ela contou que vinha na ONG Resolvi Mudar e eu pedi para vir com ela conhecer e tudo mais. E foi assim, a gente começou fechando marmita, fazendo suco e assim foi. Essa estudante de arquitetura também resolveu ajudar outras pessoas durante a pandemia. Colocou em prática o que aprendeu na universidade e construiu uma pia comunitária no bairro onde mora, em Ribeirão Preto. Eu estava assistindo o jornal e eu vi uma reportagem sobre pias comunitárias na cidade do Rio. E eu pensei em fazer em Ribeirão também, porque os casos de coronavírus lá estavam aumentando. E eu moro em um bairro que tem um comércio perto da minha casa. E sempre passa muita gente lá e eu nunca vi nenhum lugar para ninguém lavar a mão. E também nunca vi álcool gel lá. Então eu pensei em colocar uma lá perto de casa mesmo. A pandemia reacendeu a solidariedade da população. Em um dado do Data Favela de 2020, 49% dos brasileiros já haviam feito algum tipo de doação desde o início do isolamento social. Ribeirão Preto não ficou para trás. As pessoas fizeram a diferença na vida do próximo, seja por algum projeto pessoal ou por meio de uma ONG. A solidariedade é uma constante na vida humana, só que nessa questão fundamental da pandemia, ela causa também um certo espanto, um certo susto e um certo isolamento. Isso dificultou as ações de solidariedade. Entretanto, ela foi um marco, tanto que na ausência de políticas públicas, as campanhas de arrecadação de alimentos e outros gêneros foram fundamentais, sobretudo para aqueles que não tinham mais trabalho. Essas atitudes de solidariedade nos mostram que a dura realidade pode ser amenizada. Às vezes a gente acha que a nossa realidade é dura e tudo mais, e quando você chega aqui você vê diversas opções, diversas famílias muito mais diferentes e difíceis da gente, né? Na ONG, Letícia faz trabalhos com as crianças enquanto os pais esperam na fila para pegar as marmitas distribuídas. A gente faz um trabalho de pintura com eles, de contar uma história, de desenhar, conversar, para me conhecer também um pouco mais da realidade dessas crianças. A gente já viu aqui, tem criança de 11 anos que ainda nem sabe ler, então a gente consegue trabalhar um pouco essa parte didática também. Segundo o sociólogo, não importa se a ajuda vem de uma entidade ou de um único indivíduo, porque o importante é minimizar os problemas sociais que a pandemia evidenciou. Na realidade, quer seja uma atitude individual ou coletiva, todas elas colaboram para o bem-estar social da humanidade. E nessa questão da solidariedade na pandemia, o trabalho micro foi fundamental, sobretudo para as necessidades mais específicas das pessoas. O trabalho de Bruna é o chamado micro, mas ela conta com o apoio da comunidade para abastecer a pia. A comunidade ajuda, a moça do mercado, ela repõe a água, porque dentro da estrutura possui um galão que armazena 20 litros de água,
e ela sempre repõe a água e também repõe o detergente e o sabonete. Essa crescente onda de solidariedade fez a diferença durante o isolamento social. Mas para Vlaumir é necessário também o apoio do Estado. Em geral, em momentos de crise, a solidariedade se acende, mas não quer dizer que só ela será suficiente. Para além da solidariedade, é necessário políticas públicas e sociais para efetivar os direitos e garanti-los. O Lente Aberta fica por aqui. Até o próximo programa.